gente está entrando numa nova era do mercado de trabalho. As novas ferramentas, as linguagens de programação, a inteligência artificial, tudo isso está mudando a forma como as empresas funcionam, como elas contratam, como elas fazem negócios e, principalmente, como elas escolhem e valorizam os funcionários. E existem pessoas comuns como você que estão aproveitando esse momento do mercado para conseguirem se destacar e conseguirem as melhores vagas do mercado e recebendo salários muito acima da média, mesmo sem ter formação e sem experiência prévia. Eu vou falar mais sobre isso em alguns minutos aqui. Se você clicou nesse vídeo, é porque você quer usar a ciência de dados para se destacar no mercado de trabalho. Então presta bastante atenção, porque o que eu vou te mostrar agora nos próximos minutos é como se aproveitar do momento atual do mercado de trabalho para se tornar uma referência em qualquer empresa por causa de ciência de dados e receber salários como dessas vagas que você está vendo aqui na tela. Agora é o seguinte, eu quero ser 100% transparente com você. Só porque os meus alunos conseguiram esses resultados em poucos meses, não significa que você vai conseguir isso em 1 ou 2 meses. Afinal, eu não posso prometer para você com 100% de certeza em quanto tempo você vai conseguir esses resultados, porque cada caso é um caso. Mas o que eu posso te garantir é que o que você está prestes a ver é o resultado de outras pessoas comuns como você que estão usando os 4 passos de ciência de dados para conseguirem uma vaga no mercado, para conseguirem mudar de área ou para conseguirem ser promovidas e ganhar mais nas suas empresas. Para alguns, isso pode acontecer muito rápido, em poucos meses. Para outros, 6 meses, para outros, 1 ano. Mas o que importa é que essa é uma das melhores oportunidades de aproveitar o momento atual para se destacar no mercado de trabalho. Como foi o caso do Vinícius, que usou ciência de dados para conseguir uma vaga trainee super disputada numa multinacional. Ou então, do Pedro Henrique, que por conta de ciência de dados conseguiu mudar de área, com um aumento de salário e ainda conseguiu ficar trabalhando em home office. E bom, caso você não me conheça, prazer. Eu sou o João Lira, sócio fundador da #Treinamentos. E se você quer aprender ciência de dados sendo um iniciante, sem ter que investir anos e anos numa graduação, rios de dinheiro nesses bootcamps, pós-graduações ou formações caras, então esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar os 4 passos que qualquer pessoa consegue seguir e que pessoas comuns como você já estão seguindo para se destacar em qualquer empresa com ciência de dados e te ensinar ainda nos próximos 20 a 30 minutos. Então é o seguinte, se você não tem 20, 30 minutos agora para investir na sua carreira, bom, então eu acho que esse vídeo não faz sentido para você. E se você ficar aqui, eu vou te enviar uma cartilha com os 4 passos e com as dicas fundamentais dos últimos passos, que é justamente, normalmente, onde a maioria das pessoas acabam travando. E lá eu também incluo um projeto prático, mostrando eu mesmo fazendo todo esse processo. E tudo isso que eu vou falar para você, eu quero que você saiba que isso tudo é baseado em experiência. A gente treina alunos para se destacarem no mercado de trabalho desde 2016. E ao longo desse tempo, a gente já treinou mais de 110 mil alunos aqui na Hashtag. Tem mais de 1,5 milhão de inscritos no canal Treinamentos e mais de 500 mil inscritos nesse canal aqui, onde você está vendo esse vídeo. A gente tem cursos de Excel, de Power BI, das principais linguagens de programação usadas no mercado. E por sinal, eu não recomendo que você tente sair aprendendo tudo de uma vez. Esse é o caminho mais rápido para você acabar se frustrando. Eu recomendo que você aprenda uma coisa e foque nisso até você ter resultado para depois você começar a expandir. Mas o motivo de eu te falar isso tudo é que eu posso te mostrar que a gente tem experiência e te garantir que isso que eu vou te apresentar nesse vídeo é realmente uma das melhores oportunidades para o momento atual do mercado para quem está iniciando. E eu também vou te apresentar os prós e os contras de cada oportunidade, porque a gente já viu todas elas. Então vamos começar. É o seguinte, existem 3 razões para esses passos que eu vou te apresentar agora de ciência de dados funcionarem tão bem. Primeiro, eles são beginner friendly, que a gente costuma dizer. Ou seja, eles são favoráveis para quem está iniciando. Tanto para quem já sabe alguma coisa, quanto para quem não tem nenhuma experiência. A demanda por essas habilidades está crescendo absurdamente no mercado. O que significa que a demanda só vem crescendo, enquanto a oferta de pessoas que são capazes de atender essa demanda não é o suficiente. Então, a gente se aproveita desse momento atual de mudança nas empresas, que vai te dar uma vantagem enorme e uma velocidade de crescimento de carreira e remuneração muito raro de conseguir. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu te explicar por que isso é favorável para quem está iniciando e o que a maioria das pessoas faz normalmente e por que a grande maioria delas acaba falhando. A maioria das pessoas tenta fazer o seguinte, fazer uma graduação, procurar uma pós, um MBA, comprar um bootcamp, ou então entrar numa dessas formações de pague só depois de formado. Só que elas não param para pensar se essas alternativas realmente são boas para elas. Principalmente se essas opções são boas para uma pessoa que está começando agora. Claro, entenda bem, todas essas alternativas elas são viáveis e eu acredito realmente que elas funcionem e você pode ter sucesso com elas. Só que algumas opções, apesar de serem viáveis, elas vão ser muito mais difíceis para uma pessoa que está começando.
enquanto outras opções vão ser muito mais alcançáveis de uma forma mais realista. E aí as pessoas acabam gastando muito tempo, por vezes anos e anos, ficando super frustradas e ainda muitas vezes perdendo muito dinheiro. E se você avaliasse suas opções antes de você se arriscar com o seu tempo e seu dinheiro nelas? Vamos fazer isso junto agora? É o seguinte, existem 6 métricas para você avaliar se uma dessas opções é boa ou ruim para você aprender ciência de dados. Vamos lá. Primeiro, o custo. Segundo, o tempo de aprendizado. Terceiro, as aplicações para a realidade do mercado. 4, os pré-requisitos. 5, o acompanhamento que você vai ter. E o sexto, o seu diferencial no currículo. Vamos lá, custo. Custo é bem direto. Quanto que você vai pagar para ter acesso a essa oportunidade? Tempo de aprendizado. É quanto tempo você vai demorar para você sair do seu nível atual para dominar realmente o que você precisa de ciência de dados para o mercado de trabalho. Aplicações para a realidade do mercado. É quanto aquela opção te ensina o que realmente acontece de verdade nas empresas e não só exemplos simplificados que quando você chegar numa empresa você não vai ter ideia do que fazer. Pré-requisitos é o que você precisa ter de experiência prévia antes de poder aproveitar essa opção. E acompanhamento é quanta ajuda prática você vai ter de alguém para te guiar durante o seu aprendizado, as suas dúvidas e a sua evolução. E por último, diferencial no currículo é o seguinte, no final do seu aprendizado, o que é aquela experiência que você teve vai conseguir colocar no seu currículo para te dar um diferencial em relação às outras pessoas. Então vamos analisar agora cada uma das opções de você aprender ciência de dados, começando pelas graduações. Vamos lá. Quanto ao custo? Bom, o custo pode variar algo entre R$100 por mês, que seria um preço barato até graduações bem mais caras, indo para R$500 por mês. Tempo de aprendizado. Bom, aqui está um dos grandes problemas das graduações. Elas costumam demorar 2 anos e meio, 3 anos, às vezes até mais para você conseguir um diploma. Aplicações para a realidade do mercado de trabalho, bom, esse também costuma ser um problema, na verdade, ainda maior das graduações. As faculdades são muito lentas nas atualizações das grades curriculares em relação ao que o mercado de trabalho precisa. Então você acaba aprendendo algo muito teórico, com pouca aplicação prática, e que quando você chega no mercado não funciona mais assim. Pré-requisitos não costumam ser muitos. Acompanhamento vai depender da faculdade, mas no geral costuma ser bem mais ou menos. E diferencial no currículo, como eu disse, nas aplicações do mercado. Acaba ficando bem aquém do que você normalmente se esperaria de uma formação, justamente pela falta de aplicações. Agora vamos avaliar as pós e os MBAs. Bom, eles parecem um pouco com as graduações, mas tem algumas vantagens e desvantagens. Vamos lá. A primeira delas é o custo, que na maioria das vezes, do que seria um bom MBA ou uma boa pós, e não algo que aqueles MBAs e pós que você finge que aprende e eles fingem que ensinam, é bem caro fazer um MBA desses. Eu tô falando de algo na faixa de 15, 20, 25 mil reais. E muitas vezes até mais, tá? Claro, você vai parcelar isso em 24, 36 vezes, não sei quantas vezes, mas no fim do dia você vai acabar gastando isso. Só isso eu acho que já torna essa opção bem proibitiva, assim. De tempo, você realmente consegue entrar em algo mais perto de 1 ano aí, talvez, um pouco mais de 1 ano, já é um prazo bem melhor do que graduação. Aplicações para a realidade do mercado, bom, se você tiver realmente um bom MBA, uma pós, pode até ser que você consiga fazer muitos projetos ao longo da sua formação. Falando agora de pré-requisitos. Apesar de muitos deles falarem que não tem pré-requisito, na prática tem. Porque, por ser um ensino bem mais direto ao ponto, eles já partem do princípio que você sabe muita coisa. E aí, muitas vezes, você já tem que programar bem, você já tem que ter um conhecimento em estatística e outras coisas. Então, para o iniciante, eu não diria que isso vai ser um bom caminho. Acompanhamento, eu confesso que vai depender muito de caso a caso, e diferencial no currículo pode até ser bom, o diferencial. Mas o preço e os pré-requisitos já me fazem dizer que essa é uma opção não é boa para você que é um iniciante. O que leva a gente agora para analisar os bootcamps. Bom, a grande maioria não vai ser barato, essa é a verdade. Você vai encontrar coisas normalmente na faixa de pelo menos uns 5 mil reais. Sim, é mais barato que um MBA, mas também é caro. E quando você olha o tempo de aprendizado, em teoria é excelente. Coisas como 3 a 6 meses. Só que normalmente com uma data marcada e sem muita flexibilidade para você. Só que o problema realmente vem o seguinte, o que você realmente aprende lá dentro, as aplicações para a realidade do mercado. Quando a gente analisa esse critério, costumam ter exemplos e práticas do mercado sim dentro desses bootcamps, só que o problema é, para eles conseguirem fazer um negócio intensivo e que funciona para muita gente, esses bootcamps acabam enxugando muito a ementa do que você realmente precisa aprender para trabalhar com ciência de dados. Porque a hora do professor que dá aula nesse bootcamp acaba sendo muito cara. E eles não são focados em dar aula, são professores convidados. Então sim, você aprende aplicado, só que você não aprende tudo que você precisa. Você aprende alguma coisa superficial, ou então aprende a resolver muito bem um tipo de desafio, mas todos os outros não, e não aprende tudo que você precisa. Tanto que você vai ver em muitas ementas com 4 módulos, ou 1 ou 2 projetos práticos. Não tem como isso ser algo completo, sendo bem sincero. Bom, pré-requisitos, por ser até algo meio corrido, como eu falei, ou ele vai ser muito superficial, ou então ele vai exigir
que você já tenha um conhecimento bem avançado, ou seja, que você seja muito safo por natureza, o que é péssimo para quem está começando. E sobre acompanhamento, é bom durante o tempo que você está no bootcamp, mas depois é você por conta própria. E diferencial no seu currículo, aí eu confesso que acaba sendo fraco também, porque na prática é como se você fizesse 1 ou 2 projetos de um tema específico e é isso que entra no seu currículo. Agora vamos falar das formações de pague só quando você conseguir um emprego. Essas aí você tem que tomar bastante cuidado. Pelo seguinte, vamos analisar pelo custo. Em teoria, é de graça. Mas você já viu como é que funcionam essas formações? Quando você conseguir um emprego, pode ser exatamente na área que você quer ou algo parecido com a área que você quer, parecido com a área de dados, você fica pagando um bom pedaço do seu salário por um bom tempo para meio que custear essa sua formação. Você até pode pensar, sem problema, se hoje eu não ganho nada, eu vou passar e ganhar depois, eu posso perder um pouco do que eu vou ganhar depois sem problemas. Só que acaba que o custo final dessas formações acaba ficando perto de algo como 20 mil reais. Então você vai ficar anos e anos pagando isso, quase que o equivalente a você pegar uma dívida no banco mesmo e ficar pagando ela por muitos anos. Outros pontos, como aplicação para o mercado, acompanhamento, tempo de aprendizado e diferencial no currículo, eu confesso que até costumam ser bons, se você escolher uma boa formação, é claro. Só que além desse custo escondido, tem um outro problema: os pré-requisitos. Por querer um pedaço do seu salário, essas empresas elas não gostam muito de correr o risco de ter um aluno iniciante que vai dar muito trabalho para eles conseguirem ensinar para esse aluno, dar acompanhamento e assim vai. Então, normalmente, eles avaliam o seu currículo quase como se você estivesse sendo contratado, para ver se, na opinião deles, você já tem meio que tudo que você precisa para ser contratado. Então eles preferem pessoas muito mais prontas, ou com uma faculdade super renomada já em outra área no currículo, do que uma pessoa iniciante. Então não dá para dizer que essa é uma opção realmente boa para uma pessoa comum iniciante na área. E qual seria então o modelo ideal? Bom, primeiro custo, algo que exija pouco investimento e não os 5 mil ou mais que a maioria das opções exigem. Agora, analisando o tempo, a melhor opção para você tem que ser algo que você possa, primeiro, ser adaptado ao seu ritmo, para você poder ir mais rápido ou mais devagar de acordo com o que você quer. E segundo, que em questão de meses você consiga aprender e se tornar um cientista de dados. Aplicações para a realidade do mercado, você precisa de algo realmente voltado para o que acontece nas empresas, criando projetos reais mesmo, e não 1 ou 2 projetos, mas com diferentes projetos em diferentes áreas de ciência de dados. E pré-requisito 0, para ser algo realmente voltado para iniciantes, com acompanhamento em projetos em todo o processo, para pessoas de diferentes níveis conseguirem seguir o seu próprio caminho de aprendizado personalizado e com um grande diferencial no currículo. Algo que, quando concluído, você consiga mostrar diferentes projetos reais no seu currículo que façam qualquer recrutador olhar e pensar, se esse cara já fez isso tudo, ele com certeza vai conseguir fazer o que eu preciso. E esse é o modelo dos 4 passos que eu quero te mostrar agora, que engloba todas essas características. E a melhor parte é que a demanda por profissionais de ciência de dados está muito acima da oferta. E repara, quando eu digo oferta de pessoas que tenham esse diferencial no currículo e que sejam capazes de resolver os problemas reais das empresas. Não de qualquer pessoa que diz que sabe ciência de dados. Centenas de empresas estão, nesse momento, buscando pessoas que sejam capazes de usar os dados que elas têm disponíveis para reduzir custos, para aumentar vendas, para otimizar processos, e você pode fazer isso para elas e receber muito bem por isso. E para elas, uma redução de qualquer 0,1% no lucro representa muito, mas muito mais do que ela vai ter que te pagar para você fazer isso para ela. Então é por isso que os salários na área de ciência de dados costumam ser muito acima da média. Foi por isso que o Júlio César conseguiu um aumento salarial em poucos meses depois de começar a aprender ciência de dados. Também foi por isso que o Bruno, somente 2 meses depois de começar a aprender ciência de dados, conseguiu pegar os seus primeiros projetos como freela. E bom, quais foram os passos que eles seguiram? Foram os 4 passos do que a gente chama de formação digital personalizada. E o que é esse modelo que eu chamo de formação digital personalizada? Bom, é justamente o melhor modelo que eu conheço para iniciantes para se tornarem uma referência em qualquer empresa por causa de ciência de dados. Isso porque, como a gente falou há pouco, nas 6 métricas de avaliação, ela não exige muito investimento de dinheiro, ela é otimizada para o seu tempo de aprendizado, para você seguir no seu ritmo, é super aplicada ao mercado de trabalho, não tem nenhum pré-requisito, ela tem acompanhamento personalizado e ainda no final ela te dá um grande diferencial no currículo. Tudo isso seguindo apenas 4 passos de ciência de dados, que a gente vai falar agora. Então vamos lá. Os 4 passos para você aprender ciência de dados são: passo 1, definição; passo 2, o método CRISP-DM, que são as 6 etapas de um projeto de ciência de dados; passo 3, os 3 pilares de ciência de dados; e passo 4, portfólio de projetos. E se você aprender esses 4 passos de forma correta e souber usar isso a seu favor, você deve conseguir aproveitar essa grande oportunidade de ciência de dados e se tornar uma referência em qualquer empresa. Então vamos começar.
Passo 1. Definição. O primeiro passo é você entender o que é de verdade ciência de dados e por que isso é diferente do que existia antes no mercado de trabalho. De uma forma simplificada, ciência de dados é você usar um método para tirar insights dos dados, para descobrir o que aconteceu, por que aconteceu, o que vai acontecer e o que pode ser feito para ajudar uma empresa ou uma área a tomar uma decisão. Então vamos pegar alguns exemplos para você ver isso na prática e você ver como que isso é diferente do que acontecia antes. O Instagram ou até o YouTube mesmo. O que é o algoritmo do Instagram ou o algoritmo do YouTube? E como ele sabe recomendar para você exatamente o próximo vídeo que você quer assistir? Porque alguém construiu um modelo de ciência de dados que, analisando o que você já curtiu, os sites que você já entrou e todas as informações sobre você, ele consegue prever que tipo de conteúdo você vai gostar. Então repara, não tem nenhuma pessoa ali atrás analisando o seu caso especificamente. Ninguém chegou no YouTube e escreveu assim, se o Lira curtiu o canal da hashtag, então eu vou mostrar para ele o canal do fulano. Não, isso acontece de forma personalizada para cada pessoa. Mas o que o cientista de dados construiu foi um modelo que é capaz de tomar essas decisões sozinho, sem ninguém precisar ficar ali dizendo o que recomendar em cada situação. Os carros autônomos, por exemplo, são um outro exemplo. Ninguém programou para ele o que ele tem que fazer em cada situação, mas sim criaram um modelo que é capaz de tomar essas decisões de forma independente. Talvez um dos melhores exemplos para tangibilizar isso bem seja o seu limite de crédito, por exemplo, no Nubank. Antigamente, quando você queria ter limite de crédito no seu cartão, basicamente você pedia para o seu gerente do banco e ele ia analisar o seu caso de acordo com o seu nível de gasto, sua renda, seus investimentos e tudo mais. E ele ia dar para você o seu limite de crédito lá. Só que você já reparou que no Nubank, quando você pede o limite de crédito, isso acontece em alguns segundos? Não tem ninguém ali por trás analisando. Mas basicamente existe um sistema que quando você solicita mais limite de crédito, ele é capaz de analisar o seu perfil de uma forma ultra personalizada e calcular para você qual deveria ser o seu limite de crédito. Repara a diferença, não tem ninguém ativamente dizendo qual tem que ser o seu limite. O modelo, o sistema, diz isso de uma forma super personalizada, super otimizada em questão de segundos. Você vê como isso é diferente do que a gente fazia antes e como que isso traz muito mais dinheiro para as empresas? A mesma coisa no setor logístico, por exemplo. Para definir as melhores rotas de entrega, imagina que você mora numa cidade como Rio de Janeiro e tem um caminhão de bebidas para distribuir entre os diferentes revendedores espalhados pela cidade. Qual o caminho mais otimizado, que economiza tempo do caminhão, que economiza combustível e tudo mais? Bom, se não tiver trânsito e você conhecer bem a cidade do Rio, talvez até você consiga analisar isso por conta própria. Só que hoje em dia, isso também é feito por um modelo, um sistema criado por ciência de dados. Esse modelo consegue prever qual vai ser a melhor rota de acordo com todas as variáveis de trânsitos, distâncias, ruas fechadas e tudo mais, de uma forma muito mais otimizada que uma pessoa sozinha conseguiria fazer. E de novo, não tem ninguém por trás do modelo dizendo como ele escolhe isso. Ele faz isso com base nos dados que a empresa tem disponível e de forma automática e personalizada. Você percebe a diferença e a vantagem disso? E você pode encontrar exemplos assim em literalmente qualquer área e em qualquer empresa. Porque todas as áreas têm dados que precisam ser analisados e podem ajudar as empresas a tomar decisões de forma otimizada e personalizada. E é por isso que você encontra vagas com esses salários. Média salarial de R$8 mil e vagas de 4 mil, 5 mil, 9 mil, 10 mil reais por mês e até mais. E é por isso que a Netflix, por exemplo, já chegou a pagar $1 milhão para um grupo de pessoas que conseguiu melhorar em apenas 10% o algoritmo de recomendação de filme deles. Beleza, mas como que os cientistas de dados então criam isso, Lira? E aí a gente vai para o nosso passo 2. Eles fazem isso seguindo um método que possui 6 etapas e 3 pilares, ou 3 ferramentas. Não é magia, é um passo a passo. Então vamos lá, passo 2. Aprender o CRISP-DM. Não é magia, é um passo a passo. E esse método não é algo que eu tirei da minha cabeça. Ele é usado há anos pelos cientistas de dados. Talvez ninguém nunca só tenha explicado isso para você de uma forma direta. E apesar do nome esquisito, as etapas até que estão simples. Etapa 1. Entendimento do negócio. Aqui o seu objetivo é entender qual desafio a empresa está querendo resolver. O que essa empresa faz e como esse desafio impacta positivamente ou negativamente a empresa. Pensa no caso do Nubank, por exemplo, querendo estabelecer um limite de crédito para o cliente. Bom, o Nubank é um banco que, no geral, ganha dinheiro emprestando dinheiro para os clientes, justamente dando limite de crédito para eles. E saber dizer exatamente quanto limite cada cliente pode ter é importante porque se o limite for muito pequeno, o Nubank podia estar emprestando mais dinheiro e ganhando, consequentemente, mais dinheiro. Se o limite for muito grande, o cliente pode acabar ficando muito endividado e não conseguir pagar. E aí o Nubank acaba perdendo dinheiro, bem direto ao ponto. Etapa 2. Coleta e entendimento dos dados. Bom, depois de entender o objetivo e o negócio, agora você precisa pegar as bases de dados suficientes para poder fazer o seu projeto e entender se o que você tem à sua disposição é o suficiente para aquele desafio que você está querendo resolver. Vamos voltar para o caso do Nubank.
Para criar um sistema de limite de crédito, você vai precisar de todas as informações sobre os seus clientes. Idealmente, renda deles, histórico de pagamento, renda familiar, se ele costuma pagar as contas em dia ou em atraso, quantos cartões de crédito ele tem, quanto ele tem de investimento e assim vai. Repara que de nada adianta o Nubank ter dados sobre a cor do cabelo do cliente ou o último filme que ele viu no cinema, porque isso não impacta em nada o limite de crédito dele. E esses dados eles podem estar em planilhas, em bases de dados, em sites, você vai ter que juntar isso tudo para poder analisar. Etapa 3. Preparação dos dados. Com tudo isso em mãos agora, você vai manipular essas bases de dados para padronizar as informações e garantir que você não possui nenhum erro nos dados. Então, informações preenchidas de forma despadronizada, dados vazios, quando deveriam estar preenchidos e assim vai. Parece algo bobo de falar assim, mas na realidade do mercado de trabalho, toda base de dados tem erros para serem tratados e uma informação, por exemplo, de quanto investimento um cliente tem, pode atrapalhar o Nubank a saber qual deveria ser o limite de crédito ótimo para aquele cliente, caso essa informação esteja errada. Etapa 4. Análise e modelagem. Aqui é onde você vai usar os 3 grandes pilares de ciência de dados, que, spoiler, são o nosso próximo passo do nosso método de 4 passos, para conseguir construir uma análise e criar um modelo que pode usar inteligência artificial para ajudar a empresa a tomar uma decisão. Então é aqui que você cria o seu modelo. E de novo, não tem magia por trás disso. As ferramentas são os 3 pilares de ciência de dados, fornecem tudo o que você precisa para criar esses modelos. Então no caso do exemplo do Nubank, é aqui que você vai pegar esses dados já padronizados e com base nos padrões encontrados ali, você vai criar o seu modelo de previsão de limite de crédito. Ou seja, um sisteminha que seja capaz de dizer, olha, o Lira com 30 anos, que tem 3 cartões de crédito, papapá, pode ter R$5.000 de limite, por exemplo. Só que não acaba por aí. Etapa 5, validação. Esse é um dos maiores erros de quem está começando. Chegar em um primeiro modelo e achar que o seu projeto está pronto ali, ou que ele está otimizado. Você agora vai entrar numa das fases mais importantes, que é você validar esse modelo com 3 objetivos. 1. Ver se ele realmente está conseguindo cumprir o objetivo dele. No caso do Nubank, ver se o modelo está conseguindo sugerir um limite de crédito eficiente. 2. Verificar se a previsão no seu sistema faz sentido, ou seja, no caso do Nubank, se esse limite de crédito que ele está oferecendo faz sentido quando você compara isso com o histórico de clientes que você já teve. E 3. Otimizar e melhorar. Identificar quais testes ou quais ajustes você pode fazer para melhorar ainda mais o seu sistema. Isso porque, como eu dei no exemplo da Netflix, 10% de melhoria num sistema desse pode representar milhões e milhões de reais para as empresas. Então aqui você vai otimizar o seu modelo para ele ser simplesmente o melhor possível naquela situação. E finalmente, etapa 6, a entrega, a visualização do seu projeto. Aqui é onde você vai disponibilizar esse projeto para ser usado pelas empresas. Seja o resultado final um sitezinho, uma planilha ou um aplicativo. O que importa é disponibilizar o seu sistema para ele poder ser usado. E como na prática você constrói isso tudo que a gente falou, essas 6 etapas? Como que na prática você cria esse sistema, você cria o seu modelo, você padroniza a base de dados, tudo isso que eu falei? Aí que você entra no terceiro passo do nosso método de 4 passos. Passo 3. Dominar os 3 pilares de ciência de dados. Os 3 pilares ou ferramentas que o cientista de dados usa para fazer isso tudo e que você vai usar são: pilar 1, tecnologia/automações, que normalmente vai ser uma linguagem de programação como o Python, que é atualmente a linguagem mais usada nessa área. Ela é usada para construir os sistemas e soluções e para manipular os dados das empresas de uma forma muito eficiente. Pilar 2, negócios. Entendimento de negócios para saber quais decisões você tem que tomar ao longo de um projeto e como essas decisões vão impactar a empresa onde você está fazendo o projeto. E pilar 3, estatística, para conseguir prever o que vai acontecer e entender também quais os padrões encontrados nas bases de dados da empresa fazem sentido e quais não fazem sentido. E nessa hora você pode até pensar, nossa, mas eu não sei nada de nenhum desses 3 pilares, então isso aqui não é pra mim. Ou então, putz, eu não sou bom em matemática, eu não sei programar. E bom, lembra que eu te falei sobre pré-requisito? Quando a gente estava avaliando lá aquelas formas de aprender ciência de dados? É o seguinte, a maioria das formas de aprender ciência de dados não funciona simplesmente porque elas partem do princípio que você já sabe alguma coisa em algum desses 3 pilares. E é justamente nisso que muita gente sai frustrado. Fica anos e anos estudando e parece que não aprendeu nada. E é por isso que uma formação digital personalizada funciona tão bem. Porque partindo do princípio que você não domina nada nesses 3 pilares, você consegue ir passo a passo, aprendendo tudo que você precisa para fazer um projeto de ciência de dados. E repara, você não precisa ser bom em matemática, você não precisa se tornar um expert em nenhum desses 3 pilares. Esses pilares são ferramentas. Você só precisa saber usar essas ferramentas para o seu objetivo. Igual um martelo mesmo. Você não precisa ser o melhor manipulador de martelo do mundo. Você só precisa aprender a pregar um prego na parede. E acredite, depois de ensinar mais de 110 mil alunos de todas as áreas, idades e lugares que você pode imaginar, eu consigo te garantir que aprender ferramenta com a didática certa
qualquer pessoa consegue e é muito mais fácil do que você imagina ou já teve de experiência em outro lugar. O que leva a gente para o passo final. Passo 4. Construir um portfólio de projetos. Agora, você só precisa pegar esses 3 pilares, as 3 ferramentas de ciência de dados e criar projetos de diferentes áreas, diferentes aplicações e diferentes desafios mesmo. E aplicar as 6 etapas do CRISP-DM em cada uma dessas situações para criar um portfólio de projetos. Bom, um portfólio de projetos nada mais é do que um conjunto de projetos que pode estar num site, no GitHub, no LinkedIn ou em qualquer lugar mesmo, que você mostre os projetos que você já fez em ciência de dados. Esse portfólio ele consegue mostrar para os recrutadores o que você é capaz de fazer. E quando eu digo para você fazer projetos de diferentes áreas, aplicações e objetivos, é justamente para você treinar com todo tipo de projeto que você vai encontrar na realidade do mercado de trabalho. Isso porque quando alguém analisa o seu currículo e vê isso, não tem como. Você invariavelmente acaba se destacando das outras pessoas. E sim, você consegue fazer esses projetos para aprender tudo. E repara, enquanto você aprende, você já constrói experiência. Essa é a solução perfeita para aquele problema que você está cansado de ver, que para conseguir uma vaga de emprego você precisa já ter experiência. Sim, mesmo começando sem experiência hoje, ao longo do seu aprendizado, esses projetos que você acaba construindo servem e muito bem como experiência para você conseguir conquistar as melhores oportunidades do mercado. E isso não sou eu que estou dizendo. Há alguns meses atrás, a gente conversou com um head de dados de uma das maiores empresas de pagamentos do Brasil. E ele mesmo disse que não se lembra qual foi a última vez que ele olhou a formação de algum candidato. Que ele está muito mais interessado em saber o que o candidato já tinha feito e quais projetos ele já tinha solucionado. E esses projetos que eu estou falando são projetos reais mesmo. Não são projetinhos fakes. Existem sites como o Kaggle que disponibilizam bases de dados e desafios reais de empresas justamente para você poder treinar os seus projetos de dados. E bom, se você seguir esses 4 passos de ciência de dados que você acabou de aprender, eu tenho certeza que você vai se tornar um cientista de dados e vai ser capaz de entrar nas melhores oportunidades do mercado de trabalho. Agora, você tem 2 opções. A primeira opção é você aplicar esses 4 passos por conta própria mesmo e sair buscando materiais, orientações, projetos, conhecimentos na internet e em livros para aprender e aplicar isso tudo. E sim, essa é realmente uma opção viável mesmo. E se parecer para você a melhor opção, então segue com ela mesmo. Agora, o que provavelmente vai acabar acontecendo é que a grande maioria das pessoas acaba perdendo meses valiosos dessa janela de oportunidade que existe no mercado, tentando aprender sozinho e batendo cabeça por conta própria. Além de, no longo prazo, acabar perdendo mais dinheiro com todos os livros e materiais que você vai acabar comprando de forma picada, um aqui, outro lá, mas principalmente por todo o tempo que você não vai estar ganhando o salário ou o dinheiro que essa oportunidade pode trazer para você. E claro, ainda tem muito mais chance de você ficar travado, frustrado e acabar desistindo no meio do caminho por achar por algum motivo que isso não é para você. E é justamente por isso que a gente criou a formação Ciência de Dados Impressionador, para poder te pegar do zero e te levar por todo o caminho até o nível avançado, com acompanhamento, suporte e tudo mais, te tornando um verdadeiro cientista de dados para você se tornar uma referência em qualquer empresa. E essa é a segunda opção. Você entrar no único programa de ciência de dados, que é uma verdadeira formação digital personalizada. Todos os casos de sucesso que eu citei aqui durante esse vídeo são alguns dos mais de 11 mil alunos que entraram no Ciência de Dados Impressionador, onde a gente pega as pessoas de qualquer nível, mesmo quem está começando do zero, e te ensina como fazer cada um dos 4 passos de ciência de dados. Te ensina as 6 etapas do método CRISP-DM e te ensina em detalhes cada uma das ferramentas, negócios, estatística e tecnologia para você se tornar um cientista de dados completo. Tudo isso com projetos práticos para você sair de um programa com um verdadeiro portfólio de projetos que te tornam um destaque em qualquer lugar. Para você aproveitar essa, que é uma das melhores oportunidades do mercado de trabalho no nosso momento atual. Porque quando você segue um passo a passo comprovado por milhares de pessoas e que já conseguiram o resultado que você está buscando, não só os seus resultados acabam sendo muito melhores, como você acaba evoluindo de uma maneira muito mais rápida e de forma muito mais leve e interessante mesmo. Já que você não corre o risco de ficar travado no meio do caminho, porque você tem o suporte de quem já fez isso várias e várias e várias vezes. Então, se você tiver alguns minutos, vamos olhar o que tem no Ciência de Dados Impressionador. O Ciência de Dados Impressionador é muito mais do que um simples curso. Ele é, como eu falei, uma formação digital personalizada, que vai ser a melhor experiência de aprendizado que você já teve e que segue todos os pré-requisitos que a gente falou nesse vídeo. São mais de 150 horas de conteúdo detalhado e passo a passo, ensinando absolutamente tudo o que você precisa, nos maiores detalhes, para aprender tudo de ciência de dados.
com a melhor didática que você vai ver na internet. Parece que tem um amigo literalmente do seu lado te ensinando e te ajudando em cada etapa ao longo do caminho. E com todo o processo mesmo do Ciência de Dados, de tudo que a gente falou aqui nesse vídeo e muito mais. Isso tudo sem você precisar ter nenhum pré-requisito mesmo. Se você conseguir ligar o seu computador, assistir as aulas e acompanhar a gente, o resto a gente te ensina. Todos os 3 pilares, negócios, tecnologia, programação, e estatística, tudo em detalhes, partindo do zero e indo passo a passo para qualquer um conseguir acompanhar. É um programa realmente completo, indo do básico até o avançado, com exercícios extras, material de apoio, apostila completa com todo o conteúdo e um certificado aceito em todo o Brasil por todas as faculdades e todas as empresas. E ainda com 2 diferenciais que eu acho que são talvez os pontos mais importantes. Diferencial 1, suporte a dúvidas. Não é um suporte qualquer não, que alguém finge que te ajuda não. A gente tem literalmente uma equipe de experts disponível todo dia útil para tirar todas as dúvidas que você tem. Seja uma dúvida de uma aula ou uma dúvida sobre alguma coisa que você está tentando fazer em ciência de dados. Os nossos especialistas tiram todas as dúvidas todos os dias. Diferencial 2, portfólio de projetos. Como eu falei, esse não é um simples curso. Você vai sair daqui construindo um verdadeiro portfólio de projetos, com cases reais de processos seletivos e situações vividas por empresas de diferentes áreas, para você construir um currículo que chame atenção em qualquer lugar. São mais de 10 projetos completos. Só para citar alguns aqui para você. 1. Análise de resultado de estratégias de Instagram. Projeto 2. Apresentação executiva. Como vender bem os seus projetos. Projeto 3. Projeto de modelo de classificação. 4. Projeto de algoritmo de regressão. 5. Projeto de identificação de fraude de cartão de crédito. 6. Projeto na linguagem R. 7. Projeto de previsão de preço de imóveis. 8. Projeto de clusterização de segmentação de clientes. 9. Analista de dados do iFood, um projeto do processo seletivo do iFood. E 10. O MNIST, projeto de reconhecimento de imagens e escrita com Deep Learning e redes neurais. Isso significa que se você simplesmente seguir todo o passo a passo que você vai ter no Ciência de Dados Impressionador, você vai sair de lá automaticamente com um currículo que se destaca no mercado de trabalho. Isso são só alguns diferenciais que você vai aprender. Mas se você quiser ver a ementa completa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dela, onde lá tem tudo o que você vai aprender. E vale ressaltar, isso tudo com acompanhamento personalizado, não só da nossa equipe de especialistas para tirar dúvidas técnicas, mas também da nossa equipe de sucesso do cliente. Isso significa que todo aluno tem um gerente que fica responsável por te acompanhar de forma individual e personalizada, para te ajudar a evoluir da forma mais eficiente possível. Afinal de contas, essa é realmente uma formação digital personalizada. O melhor modelo de aprendizado de ciência de dados para o momento atual. E o que eu posso te dizer é que o seu nível atual não tem nenhum impacto no sucesso do programa. Isso porque a maioria das pessoas que entrou e teve resultado com ciência de dados impressionador estava partindo do zero. Isso tudo em uma plataforma construída pela gente e personalizada para te ajudar em cada etapa do processo, que você vai receber acesso imediatamente assim que você entrar no programa. E bom, se você for comparar com todas as outras opções de formações, pós, MBAs, bootcamps e tudo que a gente falou aqui, com todos os problemas que esses métodos têm, você vai ver que o preço vai sair no mínimo, por perto de uns R$5.000. E se você for, inclusive, pode pesquisar à vontade aí, mas se você for pesquisar por cursos simples de ciência de dados, superficiais mesmo, você vai encontrar muita coisa na faixa de R$4.000 ou R$5.000. Isso porque as vagas pagam realmente bem acima da média e a oportunidade no momento realmente que a gente está vivendo agora é muito forte. Então as empresas costumam cobrar esses preços e, sinceramente, eu não acho pessoalmente caro pensando em todas as oportunidades do mercado que isso pode abrir para você, mas eu entendo como isso realmente pode ser caro para um iniciante. E eu confesso que inicialmente a gente queria cobrar algo perto de R$3.000 ou R$4.000 pela formação Ciência de Dados Impressionador. E com tudo que ela oferece, esse preço ainda estaria bem abaixo de todos os outros programas do mercado, que não tem todo o conteúdo, suporte, projetos e tudo mais de uma verdadeira formação digital personalizada. Só que pensando no iniciante, a gente resolveu fazer 2 coisas. Primeiro, você não vai pagar os R$3.000 ou R$4.000, mas o Ciência de Dados Impressionador vai sair quase metade disso. E vai custar só R$1.997 ou então 12 de R$194,56. E a segunda coisa, normalmente você teria 1 ano de acesso. Só que, pensando também no iniciante, a gente resolveu expandir isso. E se você se inscrever no primeiro link que está aqui na descrição, você vai ter 2 anos completos de acesso ao Ciência de Dados Impressionador. Isso incluindo todo o suporte, atendimento personalizado, atualização do material, tudo enquanto você estiver no Ciência de Dados Impressionador. Só para você ter uma noção,
Só nossa equipe de experts aqui na Hashtag conta com mais de 20 pessoas que todo dia estão disponíveis para tirar as dúvidas e prestar suporte para os nossos alunos. E só o custo disso deveria fazer a gente cobrar bem mais caro pelo programa, ou pelo menos por esse atendimento. Mas como eu disse, nessa oferta que você está vendo aqui agora, nesse vídeo, e enquanto ela ficar no ar, vai custar só R$ 1.997, ou então 12 vezes de... O seu acesso vai ser liberado na hora para você e você vai poder começar a estudar no seu ritmo assim que você receber o seu e-mail de acesso, que vai ser enviado assim que você finalizar a sua inscrição. Qualquer dúvida que você tiver, é só você ir na página de inscrição, que é o primeiro link aqui da descrição do vídeo, que lá tem um chat ao vivo com a minha equipe e um número do WhatsApp que você pode tirar qualquer dúvida que você tenha. São várias formas de pagamento, inclusive para quem não tem muito limite no cartão. Então, com menos de R$200 de limite no seu cartão de crédito, você consegue garantir uma vaga. Vai lá na página de inscrição para garantir a sua vaga. E bom, assim, para finalizar esse vídeo, é gravado. Então, eu não sei dizer até quando essa oferta e principalmente essa janela de oportunidade do mercado de trabalho vai estar disponível para você. O que eu posso garantir é que agora, no momento que você está vendo esse vídeo, ela está aí, disponível para qualquer iniciante que queira aproveitar. E se você tiver algum receio, saiba que eu confio tanto, mas tanto nesse programa, que a gente trabalha com uma garantia incondicional de 30 dias sobre ele. Sim, se por qualquer motivo você desistir do programa nos primeiros 30 dias, você manda uma mensagem e a minha equipe reembolsa todo o valor pago, sem letra miúda. O risco é todo sobre mim. E o único risco que você está correndo agora é deixar essa oportunidade passar. Então faz o seguinte, clica no primeiro link que está aqui na descrição e garante a sua vaga. E venha se tornar uma referência em qualquer empresa por causa de ciência de dados. E bom, agora é com você. Você pode fazer parte do grupo de pessoas que vão tomar uma ação e daqui a alguns meses podem estar colhendo os resultados com os melhores salários, as melhores vagas do mercado, ou então continuar no grupo de pessoas que vê as oportunidades e deixam elas passar. E voltar, talvez daqui a alguns meses ou até anos, procurando uma próxima oportunidade. Espero te ver no Ciência de Dados Impressionador.